Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Rádio Nerd, episódio de número 201. 201 episódios para falar de Stranger Things, que chegou aí ao final da sua caminhada de 10 anos. 10 anos de caminhada, 10 anos de série, chegando ao final no dia 31 de dezembro de 2025. Ao meu lado está ele, Bernardo Lopes. Tudo bem, Bernardo? Tudo bem, Daniel? Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão nos escutando em mais um episódio do Rádio Nerd Podcast. Isso aí, vamos lá. Bernardo, é bom destacar aqui que esse é o último episódio da temporada 4 do Rádio Nerd. Antes da gente começar a comentar sobre toda essa quinta temporada de Stranger Things, vamos falar que esse é o último episódio da quarta temporada do Rádio Nerd. O que vai acontecer a partir de agora? Esse domingo, então, vamos ter o programa, esse nosso programa que a gente está fazendo aqui agora, e a partir do domingo que vem, não vai ter mais episódios no domingo e nem nenhum dia da semana. Por quê? Eu e o Bernardo vamos estar de férias, né, Bernardo? Da longa e merecidas férias, vamos dizer assim, né? Isso aí. Vai descansar, vai pra praia, vai relaxar um pouquinho, Bernardo? Isso aí, descansar um pouquinho de tudo, né? Bernardo que teve aí um Réveillon, passou um Réveillon num lugar legal, hein, Bernardo? Gostou É, bastante lá do Clube da Esquina, né? Que você tinha me cara, dito. Segundo lá é ano seguido, né? excelente. Excelente, né? Segundo ano seguido, não é? Segundo ano seguido. Bernardo já passou ali o Réveillon, eu também fiquei mais em casa ali, comendo, é claro, né? Porque dá fome, vamos dizer assim, principalmente pra gente esperar até meia-noite. Mas a partir de domingo que vem, voltamos ao assunto, né? A partir de domingo que vem, não haverá mais programas, nem no YouTube, nem nas plataformas de áudio. E só vamos voltar só vamos voltar aqui, ó, no dia 8 de fevereiro. Dia 8 de fevereiro, então, o programa volta. Vamos ter aí um pouquinho mais de 30 dias de férias e voltamos no dia 8 de fevereiro com essa mesma dinâmica, programas ao domingo ou em dias da semana, caso for necessário. Mas o programa de domingo, ele é 100% certeiro de que todo domingo tem aí um programa. Então, a partir de 8 de fevereiro, voltamos com a nossa, vamos dizer assim, programação normal, né? Esse é o último episódio da quarta temporada. A partir do dia 8 de fevereiro, voltamos para a quinta temporada, né? Vamos ter aí algumas novidades, cenário aqui, né? Novo. Muita Novo coisa vai não. mudar para melhor, né? Vamos mudar para melhor. Cenário novo não, vamos ter um cenário aqui, né, que já tá pronto ali, mas eu vou só começar a usar ele a partir da quinta temporada. Tá ok? Então vamos lá, Bernardo, começar a falar sobre não apenas do oitavo episódio de Stranger Things, que foram aí 2 horas, mais de 2 horas de episódios, né? De episódio corrido, mas vamos falar dessa temporada, dessa quinta temporada como todo, né? A quinta temporada teve aí 8 episódios. Eu já conversei sobre o primeiro episódio alguns episódios atrás aí, né? Alguns programas atrás. E agora nós vamos Sim. encerrar com a quinta temporada como todo. Bernardo, eu queria de você. Pode falar da quinta temporada. Vamos falar primeiro da quinta temporada. Pra você, foi satisfatório? Foi abaixo do que você esperava? Foi muito ruim? O que você achou da quinta Cara, podia ter temporada? sido muito, muito melhor essa quinta temporada, sabe? Mas por que deveria ter sido melhor? O que você acha? Cara, eu sinto que, tipo assim, ficou muito repetitivo, não ia pra caminho algum, e eu acho que no final o Vecna, sei lá, não foi aquilo tudo, entende? O Vecna foi mais um, vamos dizer assim, um vilão muito ruim, né? Nessa quinta temporada. Nós vamos falar mais sobre isso, mas nerfaram muito o Vecna nessa quinta temporada. E não só o Vecna, Bernardo. Nerfaram também
o Devorador de Mentes na batalha final. Foi muito nerfado. É o que a gente vai comentar mais aqui, porque eu quero ir passo a passo. Pra mim, foi uma temporada abaixo, muito... Os 3 primeiros episódios são até interessantes, que foram lançados lá no mês de novembro. Principalmente o último episódio, que é o terceiro, né? 1, 2, 3, depois 4, 5, 6 e 7, né? Foram 4 no Natal, não foi? Sim, 3 episódios, quer dizer. Então foram 4 episódios em novembro, 3 no Natal. 3 no Natal, isso mesmo. Isso, então o episódio de número 4, que eu acho que é o melhor episódio desta temporada como todo, que é aquele episódio lá que o Will, ele tem aquela mudança, né? E aí ele começa a combater o Vecna a partir dos poderes, ele tem ali o nascimento do poder dele, vamos dizer assim, né, Bernardo? E aí ele consegue combater o Vecna através do poder dele. Aquele é um dos melhores momentos da série. Eu não vou nem dizer episódio, porque aquele episódio também ele não é tão satisfatório assim, né? Mas aí depois a gente indo para os episódios que foram lançados no Natal, eles são muito abaixo de tudo que a série já demonstrou. Principalmente o episódio 7, que daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre ele, que ele tem uma polêmica que bastante comentada aí nos grupos e outras e nas redes sociais, né? E o episódio 8, que é o episódio final, né? Assim, ele é acima dos 3 episódios que saíram no Natal. Só que ele é muito abaixo de toda a qualidade que a série mostrou, tá? Não só por causa da batalha, que como eu falei aqui com o Bernardo, foi uma batalha muito pequena, que a gente vai comentar também, mas também em relação a furos. É um episódio que teve muitos furos de roteiro e que coisas que foram estabelecidas lá atrás na série não foram respeitadas agora no final. Parece que mudaram completamente os roteiristas da série. A gente sabe que não foi, mas completamente mudaram e eles criaram, assim, novas regras de coisas que já tinham sido estabelecidas nas temporadas anteriores. Parece que eles meio que esqueceram as outras temporadas para montar esta 5ª temporada. Bernardo, falando primeiramente, vamos falar dos episódios que foram lançados lá em novembro. Eu acho que a parte mais interessante foi realmente a parte do Will controlando o Vecna, né? Ele se aceitando como ele é, né? E ele controlando o Vecna através dali, ele podendo acessar a mente colmeia e poder controlar o Vecna. Você acha que essa foi a principal parte lá daqueles episódios de novembro? Repete a pergunta? Dos episódios de novembro que saiu lá no Dia de Ação de Graças, eu acho que o mais interessante foi o Will despertando os poderes dele, não foi? Foi, isso aí, sem dúvida. Aquilo ali dele enfrentando o Vecna, tipo assim, frente a frente, foi surreal. E mórbido também um pouco, né? Agora, vindo... a série, ela poderia, assim... tava prometendo muito mais. Quando a gente chega pros episódios do Natal... Cara, dá uma caída muito grande, porque assim, tem muita enrolação, nada acontece. Você não notou que, pra mim, aqueles episódios do Natal, eles foram muita enrolação pra segurar as coisas para o episódio do Ano Novo. Só que Sim, ficou arrastando, né? Ficou muito arrastado. Só que tem um problema. Quando chegou no episódio do Ano Novo, algumas coisas que poderiam ter sido mostrados nesse episódio de Natal, se eles colocassem de fato as coisas interessantes, não foram respondidas no episódio do Ano Novo, tá? Uma das coisas que mais me chamou a atenção e que não foi respondida é o passado do Vecna, Bernardo. Nesse episódio do Ano Novo,
é mostrado que o Vecna, ele se torna Vecna, na verdade, né? Porque ele pega a pedra, o menino lá pega a pedra, né? Ele ainda como criança, ele pega uma pedra que possivelmente é uma parte do Devorador de Mentes, e aí essa pedra entra no machucado dele, né? Lá na hora. E aí, ao entrar no machucado dele, o que acontece? Ele se torna, vamos dizer assim, ele fica ligado com o Devorador de Mentes, né? Só que não conta da onde que veio aquela pedra. Não, da onde que veio a gente sabe, que é do mundo, do outro mundo lá, do mundo X, né? Do poço lá, né? Não é poço, não, como é que ele chama? É abismo, né? Abismo. Vem do abismo. Isso a gente sabe. Mas como aquela pedra saiu do abismo para chegar até a Terra? É isso que eu fico pensando, entendeu? De quem que é aquela pedra, né? E como que aquela pedra chegou na mão daquele cientista? Quem que era aquele cientista? Quem que estava atrás daquele cientista? Já que ele estava totalmente desesperado. Tanto é que ele dá um tiro numa criança. Para ele dar um tiro numa criança é porque ele está completamente desesperado. Ele está assim... ele sabe que tem alguém atrás dele que vai matar ele de qualquer jeito para pegar a pedra. Então são coisas que podiam ser respondidas nesse episódio de Natal se fizesse pelo menos um episódio contando a história anterior do Vecna e falando o que era tudo aquilo que foi mostrado no episódio final, você não deixaria pontas soltas. Aí vem os irmãos Duff e fala, mas a gente vai fazer um spin-off. Tá, mas vai fazer um spin-off contando isso, mas vocês colocaram isso na série. Né? Tinha que ser desenvolvido na série, né? Foi desenvolvido na série. Então, a hora que eu assisti a série, eu não entendi bulhufas do que era aquilo. Né? Então, não era pra colocar ali. Ficou muito sem resposta. Como que aquela pedra chegou no nosso mundo? Sendo que não existia o mundo invertido. Lá atrás, lá no episódios, lá na temporada anterior, não é dito que quem fez o mundo invertido não foi a 11? Hã? Mas não existia a 11 naquela época, então não existia mundo invertido. Então como é que aquela pedra chegou aqui na Terra? Fica muito incoerente, né? Exatamente, você joga uma coisa, você joga uma informação na tela, joga uma informação no episódio e não explica o que significa aquilo. Não é explicado, né? E aí tem um problema grave, na minha opinião, porque deixa o público sem entender. Eu ouvi que é explicado sobre essa pedra e tudo mais, todas as coisas anteriores, numa peça que foi lançada há pouco tempo na Broadway, né? Uma peça do próprios irmãos Duff, né? Que conta a história anterior a essa, que é canônico do Stranger Things. Mas eu não vi a peça. 99% das pessoas que assistiram a série não viu a peça. Então como é que essas pessoas vão entender essas informações que você jogou ali? Né? Então, assim, são furos, coisas que poderiam ter sido respondidas em episódios anteriores, em vez de ficar enrolando para chegar ali no final e jogar a informação no 8º episódio. Né? Eu acho que a série se arrastou muito, né? É o ruim do... Você não acha que Stranger Things ele ficou muito maior do que eles acreditavam que seria? Cara, ficou. E principalmente o final comprova isso, né? Porque assim... por ele ter ficado tão grande... Porque Stranger Things ele começou antes da pandemia. Né? Foi 2019, se eu não me engano. Não, 2019 não, 2016, né? 2016. Aí veio 2016, passou o tempo, e aí veio a pandemia, né? Eu acho que a primeira temporada, principalmente a primeira temporada, foi um sucesso muito maior do que eles acreditavam. E aí, esse negócio foi crescendo e se tornou a principal série da história da Netflix, né? E aí eles tinham que encerrar ela de uma maneira megalomaníaca.
uma maneira gigantesca. Só que a ideia deles era outra para a série, né? E aí o que aconteceu? Eles tiveram que colocar coisas gigantes, vamos dizer assim, eles tiveram que preparar um cenário gigante para você encerrar a série que tem fã praticamente no mundo inteiro. E aí você começou a deixar pontas soltas e principalmente não respeitar coisas que você colocou como parâmetro lá atrás. Que é um dos problemas dos episódios que saíram no Natal, Bernardo? Você Sim, lembra da cena dos Demodog? sim, Do Lucas chutando o Demodog? sim. Aquilo ali faz sentido? Cara, totalmente aleatório, né? A mãe a mãe dos meninos lá, a mãe do Mike, né? Quando ela entra lá na lavanderia pra explodir lá o negócio, né? Ela explode o gás oxigênio dentro da da lavadora de roupa. Os Demodogs, eles não ouviram ela entrando, segurando um negócio de oxigênio gigante, colocando lá e indo embora. Eles não viram, eles não sentiram. Nessa mesma cena, o Lucas tá com um som ligado, tocando uma música pra Max, e os Demodogs não viram. Os mesmos Demodogs, Bernardo, que lá nas temporadas anteriores, quando eles apareceram pela primeira vez, se eu não me engano, na segunda temporada, não poderia cair um sangue no chão que eles já ouviam barulho e já iam atrás. Até o namorado, aquele lá, o rapaz que namorava a Joyce, ele morreu assim, né? Atacado por Demogorgons. Tinha um gordinho, você lembra? Lembro. Então, ele foi morto porque ele fez um barulho, os Demodogs sentiram, ouviram o barulho e foram em cima dele. Mas esses mesmos Demodogs agora não fazem nada com uma música tocando, uma mulher com o peito todo rasgado, entrando com oxigênio, colocando dentro de uma máquina, e eles não ouviram? É os mesmos animais? Muita forçação, né? É o furo de roteiro. É o que eu tava dizendo. É o seguinte: você cria uma ideia, cria uma lei lá atrás, e aqui, pra você não matar ninguém, porque a série tem medo de matar, e essa série teve medo de matar personagens principais, daqui a pouco a gente vai ter mais comentar sobre isso, você praticamente esquece tudo o que você plantou lá atrás. E aí, babau, né? Você não É concorda? complexo. Cara, é muito. Sei lá, essa última temporada parece que eles arrastaram até chegar no episódio 8 pra finalizar, entendeu? E aí eles Opa, caiu aqui. E aí o que aconteceu? Eles esqueceram tudo que eles montaram, né? Eles praticamente esqueceram, né? Esqueceram de todas as regras que foram feitas lá atrás pra montar esse universo. Eles esqueceram, né? Outra coisa, Bernardo, que vamos falar da polêmica do episódio 7, que é o último episódio ali do Natal. Assim, Sim. a polêmica, assim, né, pra mim não é nem tanta polêmica. Eu acho até que era uma cena interessante, só que o jeito que ela foi colocada no episódio é um jeito meio, assim, jogada. Eu acho que eles, tipo assim, jogaram aquela cena ali do nada pra ter aquela cena. Que é a cena do Will falando com todo mundo que ele era homossexual. Bernardo, o que você achou dessa cena? Vai falando aí, enquanto eu vou fechando aqui a janela. Toda vez que a gente tá gravando, tá chovendo agora, né? Cara, essa questão dele ser ou não ser já era meio óbvio, né? Entendeu? Então, tipo assim, o negócio foi arrastando, arrastando, arrastando até chegar. Acho que numa cena que acho que não precisava já ter. É uma coisa que já podia ter sido estabelecida, porque, sei lá, já foi estabelecido, não tinha que ficar arrastando, entende?
E eles falam que o episódio 7 foi preparação para o episódio 8. Foi, delongou demais, ficou muito mais diálogo e ficou uma questão muito monótona. Então, não, sei lá, não valeu a pena. Podia ter sido mais direto ao ponto. Bom, poderia ter sido mais desenvolvida, né? Porque assim, no momento em que ele aparece. Porque a sexualidade do Will já era clara, desde algumas temporadas atrás, já era claro que o Will ele era homossexual. Agora, eu acho que ele se declarar para todo mundo não faz sentido nenhum pela época que era, Bernardo. Nós estamos falando da década de 80. O que aconteceu na década de 80? O surto da AIDS? Isso mesmo. E o vírus da AIDS, ele era colocado a culpa em quem? Nos homossexuais, né? Naquela época tinha todo um preconceito, toda uma... Era, porque naquela época você achava que o vírus da AIDS circulava muito mais no homossexualismo, né? E aí nós estamos falando da década de 80. Como que esse menino vai falar uma coisa tão, vamos dizer assim, tão só dele, né? Uma coisa pra ele, pra todo mundo, pra gente ali que ele nunca conversou na vida, né? Ou o Will conversou com aquele rapaz lá que dirigia o caminhão. Pra que ele vai contar, por exemplo, pra irmã da 11, a 8 lá? Não faz sentido ele contar essa coisa tão pessoal dele pra pessoas que não tem nada a ver com a vida dele. Então acho que essa cena ia ser mais bonita se fosse ele, a mãe, o irmão dele, né? Talvez ali os amigos dele, né? O Lucas, o Dustin, até o próprio Mike, que ele era apaixonado por ele, né? Poderia ser apenas para eles, que são amigos há muito tempo. Apenas essas pessoas poderiam estar ali no momento em que ele se assumiu. Para que todo mundo, aquele elenco todo estava ali? Para quê? Então, foi desnecessário, né? Desnecessário e assim, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum o Will ter se assumido para aquele monte de gente. Para aquele monte de gente assistindo ele se assumir homossexual. São coisas assim que tira completamente a qualidade da série. A gente está falando de uma série que tem um orçamento de 400 milhões, né? É a série mais importante da Netflix, que deveria ser tomado um carinho melhor, principalmente de roteiro, em relação a ela, né? A galera tinha que ter um pouquinho mais de carinho em relação a ela no momento em que você tá fazendo essa série. Por ela ser Stranger Things, deveria ter um pouquinho mais de qualidade da própria Netflix em relação à série. Coisa que não teve, na minha opinião, né? Sim. Bom, Bernardo, vamos passar agora pra temporada, pro episódio final. Assim, pra mim, quem roubou as cenas de toda essa temporada foi a Hope. A irmã a irmã do Mike, né? A Holly. A Holly. Eu falei Hope, né? A Holly. O Hope é o soldado lá, o pai da Eleven, né? A Holly. A Holly, pra mim, ela rouba a cena de toda a temporada, tá? Pra mim. Vamos falar aqui das atuações, porque uma atuação me chamou muito a atenção negativamente nessa série, que foi da Millie Bobby Brown, né? Por quê, Bernardo? O que você achou da atuação da Millie? Cara, sei lá, mas tava muito automático, né? Eu achei o seguinte, a Millie Bobby Brown, ela notou que a personagem dela perdeu peso na série.
E assim, eles nerfaram muito a 11. Né? Se você pega a 11 da 4ª temporada, quando ela derruba um helicóptero, pra 11 do início da 5ª temporada, em que ela não consegue levantar um caminhão, uma placa de aço, pô, você fala que não é a mesma pessoa. A Eleven que fechou um portal, vamos dizer assim, interdimensional. Então ela notou que ela estava se perdendo ali, né? Ela já não é uma boa atriz, né, Bernardo? Vamos falar a verdade. Ela já não é uma boa atriz, não é uma atriz... Por exemplo, a Sadie Sink é mais atriz que ela, né? Agora, assim, ela já não era uma boa atriz, e aí ela vendo que tava perdendo espaço na série que é dela, eu acho que ela atuou assim, vou fazer isso aqui por fazer mesmo, dane-se, vou fazer do meu jeito, e bola pra frente, né? Assim, o ruim, porque eu acho que é a série que ela demonstraria mais pro mercado, né? Eu não vejo um futuro muito grande pra ela. Claro, se ela mudar o jeito também, né? Não sei, pode ser que na frente ali ela possa estudar mais, né? Assim, ela pode estudar mais. Você assistiu dublado ou legendado? Eu assisti dublado. Ah, tá. Que a dublagem também ajuda muito, né? A dublagem ajudou muito, tá? Que eu vi alguns episódios também legendados. Eu vi alguns legendados e a maioria dublado, né? Eu acho que um só legendado, né? Assim, e a dublagem ajuda muito. Ajudou muito, porque a atuação, em termos de cara, assim, você demonstrar visualmente o que você tá sentindo, ela não conseguiu passar, tá? E aí a dublagem não ajuda, tá? Porque, assim, a dublagem, ela ajuda até certo ponto, né, Bernardo? Ela maquia algumas coisas, né? Chega um momento ali que, assim, você não consegue, né? Vamos falar... Fica até difícil, né? Fica difícil. Vamos falar aqui, agora, do 8º episódio. E aí, alguns furos de roteiro que aconteceram que me pegaram muito. Foi o seguinte, Bernardo. Vamos lá. Nós estamos falando do mundo invertido. Quando começou o mundo invertido lá atrás, quando foi apresentado para todos nós o mundo invertido, o que falava do mundo invertido era o seguinte: era que o mundo invertido era um lugar altamente perigoso, né? Sim. E não só altamente perigoso. Deixa eu só arrumar aqui a câmera, que hoje ela tá querendo cair toda hora. Isso. Mas aqui, continuando. Quando falava do mundo invertido, se falava que era um mundo perigoso, né? E que tipo de perigo que tinha o mundo invertido? Bom, o mundo invertido era um lugar que as pessoas entravam com roupas, né, apropriadas ali, tampavam o rosto, né, colocavam máscara para tampar o rosto porque não sabia qual era o ar ali daquele lugar, né? E aí se tinha também um perigo muito grande. Havia um perigo grande para entrar no mundo invertido, né? Então dava aquela sensação de perigo quando se entrava no mundo invertido, dava aquela situação de perigo máximo, vamos dizer assim, né? Pega agora a última temporada. Eles entravam e saíam do mundo invertido como se você ia para um churrasco no mundo invertido. Sim. Então, a hora que ele quisesse, entrava ali no mundo invertido, não tinha nenhuma ameaça no mundo invertido, você fazia um safari no mundo invertido, sem nenhuma consequência, que é um outro problema da série, não haver consequência, né? Mas você entrava no mundo invertido normal, como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? Então, se perdeu nessa temporada, se perdeu o temor ao mundo invertido. Virou apenas uma coisa normal que eles faziam sempre, né?
E acho um grande problema da série isso. O que você acha em relação ao mundo invertido, Bernardo? Cara, eu acho que, tipo assim, podiam ter desenvolvido mais essa questão do mundo invertido, mas eu acho que a forma como que resolveram, igual a questão do abismo, o que você achava, você imaginava essa questão do abismo? Dessa parte eu não imaginava e gostei, tá? Então, falando uma coisa que eu gostei foi exatamente do mundo invertido, ele não ser algo mágico, mas ser sim ciência, Eu né? também achei top, porque, tipo, sei lá, dá mais propriedade pra série, né? Isso. Dá, seja maior, se tornar uma coisa mais tangível. Ou seja, não é nada mágico, é algo científico, vamos dizer assim. Do mundo invertido ser um buraco de minhoca. Isso aí eu gostei. É uma das coisas que a série acertou pra mim, na minha opinião, nessa última temporada. Só que o que a série erra é tornar aquele mundo invertido que antes era muito temido, tornar num negócio que você ia lá toda hora, fazer um safari, aí andava, né? Fazer uma expedição normal, como se nada pudesse acontecer. O mesmo mundo invertido que tinha morcegos, assassinos, tinha demogorgons, tinham democães. Agora não tem mais nada ali, todo mundo foi embora, todo mundo sumiu, né? Outro problema que eu vi no início, aí eu vou voltar um pouquinho na série, que eu até tinha dito lá no episódio anterior, Bernardo, foi a falta de consequências. E a série começa com uma falta de consequência, ao meu ver, bastante grave. Por quê? Qual foi o final da quarta temporada? Você lembra, Bernardo? Cara, foi aquela coisa gigantesca na cidade, né? A cidade altamente se abrindo em várias crateras, né? Saindo fumaça, a fuligem, aquela fuligem que fica caindo do mundo invertido, caindo no mundo real, né? Como se o mundo invertido tivesse, vamos dizer assim, invadido o mundo real. Cara, é aquilo ali que eu achei surreal. Por quê? Como que, por exemplo, como que eu te explicaria? Como que aquilo não deu consequência, entendeu? Exatamente. E cadê a sequência daquilo? Aí na quinta temporada, que era a temporada para ver as consequências de todo aquele problema, o que a série faz? Coloca um Ignora. tampão de aço na cidade toda. As crianças estão brincando naquele tampão de aço como se nada tivesse acontecido. Pô, a cidade foi quase praticamente dividida na metade. E as pessoas não estão nem aí pro que aconteceu. Ninguém se pergunta o que de fato aconteceu ali. As pessoas se Entendeu? danaram por aquilo. É o que eu falo, é a falta de consequência que a série não trouxe. Né? Faltou consequências. Já pensou, Bernardo, o seu bairro, a sua cidade, abrindo, saindo fumaça de dentro do negócio, saindo fumaça, uma fuligem que você nunca viu na vida. Aí vem o exército e tampa aquilo tudo ali. Sua vida vai continuar normal? Você vai falar assim, ó, É tipo criançada. ter uma enchente aqui em Sabará e alguém que foi com casa atingida ignorasse. Ó, criançada, vai lá brincar em cima do metal ali, ó. Vai lá brincar. Porra, falta consequência na série, caramba. Ah, mas é uma série de. É uma série como é que fala? De magia. A série. Poxa, mas se a série ela coloca regras, você tem que seguir as regras. Uma outra coisa que me chamou atenção negativamente, Bernardo, foi exatamente você sempre ter demogorgons, democães, bate-gorgons, né? E aí chega na cena final, chega lá no outro universo, lá no. Como é que chama? Vazio, não, é. Abismo? Abismo. Que é onde essas criaturas moravam. Tanto é que é mostrado lá no episódio 4, na temporada 4, quando o Vecna é mandado lá pra esse universo, aparece os Demogorgons subindo lá as paredes lá do local. Cadê eles aí?
Cadê eles? Entendeu? Assim, sumiram. Sumiram todos. Aí eu acho que eles devem ter ido para as férias, mais certo. Eu acho que eles foram pra alguma férias, assim, eles pegaram... Aí tem até... eles devem ter ido pra Balneário Camboriú dançar no final de ano, né? Entendeu? Ficaram dançando lá, igual... ficaram dançando, né? Correndo atrás de cachorrinho, né? Correndo atrás de cachorrinhos, democães, os bate Gorgons lá ficaram voando, né? Só deve ter acontecido isso, mas certo. O único propósito que aconteceu foi exatamente isso aí, ó. Única explicação, né? A única explicação. Por quê? Sumiram todos. Ah, mas aí os irmãos Duff fizeram lá a coletiva e falaram que eles estavam por aí. Porque o Vecna, ele não acreditava que os meninos iam invadir o local onde ele estava e atacar ele lá no universo dele lá. Porra, mas se ele tá lá, com as crianças principalmente, eles não deveriam colocar soldados em volta dele? Então, assim, fica mais parecendo o seguinte, Bernardo. O que eles fizeram? Vai dar muito trabalho pra colocar os Demogorgons aí nessa cena final. Vamos fazer essa cena final rápido? Então tira eles, falam que eles estão em algum lugar aí, só é o Vecna e o Devorador de Mentes de boa. É isso que ficou pra mim, né? Outra coisa, Bernardo, que é um baita furo de roteiro dessa série, relacionada ao Will. Como que é a vitória das crianças? O que é a ideia das crianças? Bom, a 11 tá ali lutando dentro do Devorador de Mentes. E aí, enquanto a gente vai atacar o Devorador de Mentes, porque a mente colmeia funciona assim. Se você ataca uma parte da colmeia, você enfraquece toda ela. Não é assim que funciona? Sim. E é assim que eles derrotaram o Vecna. Só que tem um problema. O Will, ele não tava ligado à mente colmeia? O Will não sofre? Entendeu? Tipo assim, igual aquela cena lá que dos meninos sendo sequestrados e ele, tipo, desmaiando, você lembra? Isso. Porque ele tava ligado a quê? A mente colmeia. Mas na cena final ele briga lá contra o Vecna na mente colmeia, ou seja, ele estava conectado à mente colmeia, mas ele não sofreu as queimaduras que o Devorador de Mentes estava sofrendo. O Vecna sofreu, porque o Vecna vai ficando fraco à medida que o Devorador de Mentes é atacado. Mas o Will não. O Will, ele continua forte. Faz sentido? Entendeu? Tem muita coisa incoerente na série. Faz Agora, a sentido. questão da batalha final em si. O que você achou do cenário do abismo e tudo mais? Me lembrou muito aquela cena em Titã, em Guerra Infinita. Cara, e de um CGI porco, tá? Porque quando foca os personagens num quadro mais fechado, dá pra ver que eles estão numa tela verde. O que é uma vergonha, volto a dizer, uma série de 440 milhões. É mais do que o Avatar. Cara, a Netflix tinha que ter tido um carinho maior pra isso. Parece até lavagem de dinheiro. Mas tinha que ter um carinho, Bernardo. Nós não estamos falando de qualquer série da Netflix, não, poxa. A gente tá falando da principal série da Netflix. E aí dá medo. Eu sinceramente... Tipo assim, umas da fase do início da Netflix, né? Sim. E isso dá medo, sabe de quê? De isso aí ser o que eles vão fazer lá na HBO. Porra, se eles não conseguem fazer um CGI de qualidade na principal série deles, a série mais assistida da história da Netflix, com certeza é, né? Se eles não conseguem fazer uma coisa de qualidade ali, como é que vai ser nas séries menores, né? Então eu acho que deveria ter tido um carinho maior pela Netflix, né? Então, assim,
E não foi uma série que demorou pouco tempo de uma temporada pra outra, não. Nós estamos aí esperando essa quinta temporada há 3 anos, né? Então não foi pouquinha coisa, não. Tem muito tempo que tá se esperando essa temporada aí. Teve muito tempo pra trabalhar um CGI mais decente, né? Bernardo, falando agora dos personagens, e aí eu tenho um grande problema quando se fala de personagens, que daqui a pouquinho a gente vai falar das coisas boas que teve na série, tá, gente? Principalmente no episódio final. Mas eu queria falar da Nancy. O que fizeram com a Nancy nessa temporada, e principalmente no episódio 7 e nesse episódio 8, é um crime, tá? Eles transformaram a Nancy numa espécie de Rambo feminino. Do nada, né? Do nada. Ah, mas ela já falava há muito tempo que ela mexia, que ela trabalhava, que ela atirava com o pai dela, atirava em patos, atirava em não sei quem. Mas disso, pra virar uma Rambo que mata soldados altamente treinados assim, ela parada, tirando de um lado pro outro e matando soldados em cada tiro que ela dava, e depois ela como Rambo, dando tiro no Devorador de Mentes, como é que fala? Carregando a arma, carregando até de uma maneira errada, fazendo carregando, como é que fala? Colocando o pente da arma de maneira errada, né? É outra coisa também que a Netflix tinha que ter mais carinho pra série, né? Você tá falando da principal série sua, você tem que ter alguém que pelo menos ensine a atriz a como troca o pente de uma arma, né? Pelo menos é o básico que deveria ter, né? Deveria ter alguém ali que sabe manusear armas de fogo, mostrando, ó, pra você destravar a arma, você tem que fazer isso, né? Não do jeito que ela fez, que é totalmente ridículo, vamos dizer assim, né? Outra falta de carinho da Netflix pra sua principal série. Mas ela tirando como se fosse o Rambo, como que eles mudaram completamente a Nancy, né? Transformaram ela num Rambo genérico, vamos dizer assim, né? Soa muito estranho. Não só estranho, é facilidade de roteiro. Tem que ter alguém pra sair atirando igual um maluco. Ah, coloca a Nancy aí, né? Ela já falou mesmo que ela sabe atirar, então bota ela aí. Ninguém vai discutir contra. Bernardo, Vecna agora. Vamos falar do Vecna. A gente não falou dele. Pra mim, o que você achou do Vecna primeiro? Cara, começou bem, mas depois no final ficou fácil de eliminar, entendeu? Pra mim, a única coisa que o Vecna, a palavra que diz pra mim o que significa o Vecna é um bosta. É um vilão bosta pra mim. Não ganhou de Entendeu? nada. Não ganhou de ninguém. O Vecna, Bernardo, ele perde no cabo de guerra pra um gordinho, uma criança gordinha que tava sem fôlego. É isso que eu fiquei de cara. Naquele momento que ele perde pro gordinho lá, no cabo de guerra, eu desisti completamente do Vecna. Falei, agora já era. Porra, o cara não consegue, dentro da mente dele, ganhar de um gordinho sem fôlego no cabo de guerra na força. Porra, que vilão é esse, cara? E aí é um vilão que ficou a temporada toda andando, fazendo cara, andando, porque correr ele não sabe. E aí, de uma hora pra outra, ele esquece que tem telecinese, porque a telecinese só funciona quando convém ao roteiro. Porque nessa cena mesmo da Holly, ele podia ter pego a Holly e o gordinho por telecinese, mas ele não pega porque o roteiro não quer, né? Em outros momentos ele podia ter usado a telecinese, né? Mas ele não usa. Ele usa com a On lá na casa lá, mas não pode usar pra pegar todas as crianças de dentro lá do Grand Canyon lá que ele não podia entrar, né? Da caverna que ele podia entrar. Então, assim, não faz sentido nenhum as coisas. A série, o que a série ela demonstra? Ela demonstra que o que vale mesmo é o roteiro. O roteiro, ele faz as coisas na hora que ele quer. Hã?
E aí, no final, depois, o Vecna é derrotado como vamos dizer assim, como se fosse uma bosta. Né? Não, assim, a luta final, gente, depois vocês podem entrar aí, quem tá no YouTube, pode ver aí no YouTube. E se você tá ouvindo no áudio, depois você pode entrar aí. Entra no YouTube, escreve aí no YouTube, lá na barra de... na barra lá que você escreve o nome do que você quer. Escreve Netflix. Um dos primeiros vídeos que você vai entrar, Bernardo, vou até colocando aqui, ó, Netflix. Um dos primeiros vídeos que você vai entrar vai ser a última batalha, 11 versus Vecna. Vou até colocar aqui para quem tá vendo pelo YouTube. Aqui, ó. Tá aparecendo aí para vocês, ó. Tá aparecendo aqui, ó. A última batalha. 11 versus Vecna. Olha quantos minutos que tem. Tá aparecendo aí, ó. 6 minutos e pouco, né? 6 minutos e 42 segundos. 6 minutos e 42 segundos. Essa é a batalha final da principal série da Netflix que prometeram. 6 minutos e 42 segundos. Essa é a batalha. Batalha de 6 minutos e 42 segundos no episódio de 2 horas. A batalha final dura isso. O Vecna é derrotado vergonhosamente. O Devorador de Mentes é derrotado por crianças jogando fogo nele, né? Depois dessas crianças subirem uma montanha gigante para ficar da altura dele, em cerca de 30 segundos, vamos dizer assim. Ele é derrotado pelas crianças jogando fogo nele e o Vecna é derrotado vergonhosamente. É isso. É isso que é a série, é o final de Stranger Things. É esse final horroroso que eles, vamos dizer assim, esperamos por tanto tempo, né? Bernardo, fala aí do Vecna e da batalha final. Cara, a batalha final, tipo assim, se eles tentaram fazer algo estilo Guerra Infinita ou alguma coisa assim, falharam miseravelmente, porque ficou muito rápido e ficou muito mal preparado. Enfim, o Vecna meteu o terror na quarta temporada, mas na quinta ficou patético e foi derrotado de uma forma fácil. Enfim, podia ter sido melhor. Nem as crianças tinham medo do Vecna. O gordinho faz o dedo do meio pro Vecna lá e tá nem aí pra ele. Né? Assim, Devorador de Mentes. É até bonito o Devorador de Mentes. Eu acho que uma das coisas que mais salvaram desse 8º episódio é o Devorador de Mentes. Só que ele também é derrotado de uma maneira tão fácil, tão boba, jogando fogo nele. Né? O Dustin vai lá por baixo dele e começa a fincar ele. Juntamente com o Steve. Assim, de uma maneira ridícula. As coisas acontecem na série. De uma maneira ridícula, eles são derrotados. Né? E assim, Demogorgon, Democães nem aparecem. Né? Bernardo, eu queria falar agora do epílogo. Vamos falar da Eleven. O final da Eleven. E aí, morreu ou não morreu? Cara, vai depender da sua interpretação e também do interesse deles no futuro. Cara, a ideia é até interessante de você deixar a interpretação na mão do público. Só que pra mim, ela soa de uma maneira que a série ela é tão... Os irmãos Duffy, eles são tão cagões que eles não conseguiram nem sustentar nem a única morte de personagem principal. Porque esse cara assim, ó, a Eleven vai ter que morrer. Ah, mas o pessoal vai começar a reclamar, falar, nossa, como é que mataram a Eleven e tudo mais. Então vamos criar uma outra história em que talvez ela esteja viva, porque aí a gente não sustenta, ela morreu, mas a história contou que ela tá viva. Então você acredita que ela tá viva? Então fica acreditando que ela tá viva. Quanto é isso, faz um meio termo, né? Ou seja, eles não conseguiram sustentar a morte de ninguém. E por isso que eu falo que ninguém morreu na série, porque mesmo a morte da Eleven, eles não conseguem sustentar ela. Os roteiristas, os irmãos Duff, eles não conseguem sustentar a morte dela. Eles tiram o corpo fora, uma espécie de tirar o corpo fora pra falar assim, ó, era pra morrer, mas na verdade ela não morreu não, talvez ela não tenha morrido, tudo mais. Então assim, mostra que eles foram o quê? Que eles foram cagões ao ponto de não matar ninguém, não ter nenhuma consequência. E mesmo com a Eleven morta,
assim, as coisas que acontecem depois faz com que a gente não sinta peso nenhum. Pelo menos eu não senti peso nenhum pela morte da Eleven. O que é assustador. Sabe por quê, Bernardo? A cena que era pra mostrar, pra gente sentir o peso da morte da Eleven, que é aquela conversa do Will com a Eleven naquele universo dela. O Will não, do Mike, né? Do Mike com a Eleven no universo dela lá, né? Que ela chama ele e aí eles se despedem. A cena é tão mal feita e tão mal interpretada. A Millie, a gente já falou aqui da interpretação dela na temporada. Mas o Finn, aqui, ele também interpreta o Mike tão mal, ele não consegue chorar naquela cena. Nem parece que ele tá se despedindo da menina que ele ama pela última vez. Então, assim, a cena é tão mal dirigida, é tão mal interpretada, que a gente não sente nada. Pelo menos eu não senti nada naquela cena, né? E aí, depois do que a Eleven morre, assim, Hope continua a vida dele normal. Volta a trabalhar, ganha uma promoção. Parece que ele não sentiu a morte da Eleven. A Eleven que ele considerava como filha. E aí ele não sente, não tem nenhuma... Tipo assim, beleza, né? Beleza, dane-se, morreu, acabou, passou 18 meses, eu tô aqui na minha. Não tem nenhuma homenagem. O único que sente a morte da Eleven é o Mike. O restante da turma não tá nem aí pra morte da Eleven. Não tem nada. Ninguém fala nada, não tem uma homenagem. As pessoas, eles se juntam ali pra fazer um memorial pra Eleven. Não tem nada disso. O Hope continua vivendo a vida dele normal, como se não acontecesse nada. O cara que perdeu 2 vezes a filha, ele perde a filha biológica lá atrás e agora perde a filha postiça, vamos dizer assim, e dane-se. É o que eu tô dizendo sempre aqui, a falta de consequência. Não tem consequência pra nada nessa série. Essa série, ela, assim, as coisas acontecem e não tem consequência nenhuma. O Hope mata vários militares e continua o xerife como se nada tivesse acontecido. Enfim, os meninos, principalmente a Nancy, mata militares lá, atirando igual Mahambo. Não acontece nada. Enfim, não tem consequência. A série não tem nenhuma consequência, né? O grande problema dessa série, na minha opinião, aliás, né? Que mais, Bernardo, você tem pra falar sobre a morte ou não? Eu acho que ela morreu, tá, gente? Eu acho que... Você acha que ela morreu? É porque não tem sentido ela não ter morrido, Bernardo. Naquele momento ali, em que ela aparece lá no portal, se suicidando, vamos dizer assim, a irmã dela, a 8, já tinha morrido há muito tempo. Como é que a irmã dela morreu? Pelo menos tava sangrando igual uma fonte, né? Então não tem como ela sobreviver por muito tempo do jeito que ela tava sangrando ali, né? Então a irmã dela já tinha morrido. Como é que a irmã dela morta ia fazer a projeção dela lá aparecer? A não ser que é um baita furo. Aí seria um furo gigantesco no roteiro. E outra coisa, o local onde a irmã dela tava, que é o laboratório lá, é o primeiro a explodir, ué. Como é que a irmã dela ficaria viva na explosão se ela for a primeira a explodir? Então não faz sentido. Também é outra coisa que não faz sentido. Então eu acho que ela morreu. E aquele final ali foi apenas um jeito dos irmãos Duff falar assim, ó, a gente não vai manter a morte dela, não, porque assim a gente vai ser bastante criticado. Então vamos criar na mente do Mike um final alternativo, né? Agora vamos falar de uma coisa boa, Bernardo. Pra mim, a melhor coisa desse 8º episódio é o epílogo. Que é ele jogando ali o D&D, né, do Dungeons & Dragons. E ali, aquela cena ali é muito real, sabe por quê? Porque pra mim, pelo menos pra mim, eu não sei pra você, depois eu quero ouvir sua opinião, parecia que eles não estavam interpretando, parecia que eram os próprios atores brincando ali e se despedindo desses personagens que eles viveram por 10 anos. O que você achou?
Cara, aquilo foi uma despedida, né? Mas não parece ser os próprios atores despedindo dos personagens? Cara, parecia uma metalinguagem, né? É. E é bonito depois a passagem de bastão, né? Chega lá as crianças pra brincar também. E aí o Mike fecha a porta como se fosse ele despedindo de tudo. Ou seja, eles vão lembrar de tudo que aconteceu, mas agora eles são adultos, eles têm que pagar boleto, vamos dizer assim, né? E aí a vida pra eles vão continuar enquanto essas crianças vão tomar o lugar deles, né? Essa cena, sim, é 10 de 10. Achei também a cena dos mais velhos, vamos dizer assim, lá no telhado, se despedindo também, uma cena muito boa também. Eu gostei dessas duas cenas. Pra mim são as melhores cenas do... Não só, talvez até mesmo da quinta temporada. Das melhores cenas dessa temporada, as duas cenas. Pra você. Cara, eu acho as melhores cenas dessa temporada em si foi essa final e a cena. E aquelas cenas de fuga lá daquele mundo lá. Qual cena de fuga? Da Max e da Rose. Tá. Da mente do Vecna, né? Isso. Embora é uma cena que se repetiu, né? Você pegar as outras vezes que a Max tentou fugir, é a mesma cena, né? Praticamente. Só em tempos diferentes, né? Só em tempos diferentes, mas assim, é a mesma cena, né? Então não tem, assim, nenhuma mudança, né? Mas pra mim também é uma cena boa. Eu não vejo nada de ruim nessa cena, não, né? Bernardo, assim, eu acho que a gente já falou tudo da série, né? Acho que agora a gente pode ir pras notas. Pras notas, exatamente era isso que eu ia falar. Pra você, qual nota que você dá pra quinta temporada de Stranger Things? 6,5, porque podia ter sido melhor. 6,5. Eu acho que é uma temporada, assim, que você, pra resolver a temporada, esqueceu de várias coisas que você tinha estabelecidos na temporada anterior. Nas temporadas anteriores, vamos dizer assim, né? Então, por causa disso, eu dou nota 5 pra essa temporada. Tem coisas interessantes, mas, assim, a grande maioria é por enrolação, ou é erro, furo de roteiro, e um vilão completamente idiota, vamos dizer assim. Então, pra mim, essa temporada nota 5, o que é uma pena, porque, assim, Stranger Things é a série que a gente acompanhou por 10 anos. Então ela deveria ter um encerramento digno, coisa que não aconteceu. Não aconteceu, infelizmente. Não tivemos um encerramento digno para Stranger Things, né? Podia ter sido melhor. Muito melhor, poderia ter sido muito melhor, né? Bernardo, então, chegamos ao final desta quarta temporada. Essa quarta temporada do Rádio Nerd. Lembrando, mais uma vez, que voltamos no dia 8 de fevereiro, já com a estreia da quinta temporada. Bernardo, muito obrigado, não só por hoje, mas por toda esta quarta temporada, todo esse ano de 2024, 2025, né? E esperamos aí um 2026 que tá só começando, um 2026 cada vez melhor, né? Com certeza, e com muito mais filmes e séries Vai ser um ano que tá prometendo. que tá prometendo, mas vamos ver se vai ter qualidade, né? Mas eu acho que a promessa desse ano é muito melhor do que a do ano passado. Sem dúvida. Em termos de blockbusters, assim, a promessa é bem melhor, né? Bem melhor. É isso então, Bernardo. Muito obrigado pela sua companhia hoje. Eu que agradeço, Daniel, e também agradeço você, cara ouvinte. Até a próxima temporada. Isso aí, até a próxima temporada, voltando a dizer que estreia no dia 8 de fevereiro. Muito obrigado a você, não só por hoje, mas por todo o ano de 2025, toda a quarta temporada, comentários, likes, até mesmo só as pessoas que só ouviram, só assistiram. Muito obrigado mesmo de coração.
Lembrando que dia 8 de fevereiro voltamos com a 5ª temporada. Coisas novas vão vir aí, né? Muitas novidades para que o projeto Rádio Nerd continue crescendo. Um grande abraço a todos, um feliz 2026. Hoje estamos aí no 4º dia do ano apenas. Tem muita coisa para rolar aí no ano de 2026. E vamos estar junto nesse ano de 2026. Um grande abraço a todos, feliz ano novo e até 8 de fevereiro, se Deus quiser.